Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Saúde a Deus, irmãos que estão acompanhando em casa pela live. Amém, irmãos? Nós tivemos aqui 60 minutos de oração, nos fortalecendo, nos renovando, nos enchemos com a presença de Deus, que isso é bom, Temos que estarmos sempre nos enchendo do poder e da graça do Senhor, irmão? Porque sem o Senhor, sem a sua graça, a gente não pode fazer nada, irmão? Aqui eu tenho uma breve mensagem, irmão, para nós refletir, tá bom, irmão? Fica no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 6, no início da mensagem. Amém? Todos encontraram? Então diz aqui, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, como nós sabemos, João foi um enviado de Deus, para preparar o caminho do Senhor Jesus. O profeta Isaías, ele profetizou, no seu livro, há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, que João viria primeiro, preparando o caminho do Senhor. Então aqui diz, que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então ele foi um enviado. Primeiro, ele foi escolhido. A Bíblia diz que João já era cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Então, primeiro, Deus, ele nos escolhe, como o próprio Jesus falou, aos seus discípulos. Ele disse assim: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então João foi escolhido. Primeiro Deus nos escolhe, depois nos prepara e depois nos envia, para que possamos fazer aquilo que Ele nos pede. Jamais nós iremos poder fazer a obra do Senhor despreparado. Então Deus, ele nos escolhe, nos prepara, nos capacita e depois nos envia. Amém? E aí vamos ver sobre o nascimento de João. O nascimento de João não foi fácil. Nós podemos ver no livro de Lucas, no capítulo 1, vai falar sobre o nascimento de João. Amém? Deixa eu ver aqui. Lucas 1, a partir do versículo 5. Amém? Todos encontraram? Então diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então aqui diz que havia um sacerdote chamado Zacarias, e a sua esposa se chamava Isabel, e ambos eram justos diante do Senhor.
Eles andavam irrepreensivelmente, né, nos mandamentos do Senhor e seus preceitos, ou seja, sem falta alguma, né? Eles eram justos, mas havia um problema, né? Mesmo eles sendo justos, né, os dois, ambos sendo justos, né, havia um problema, né? Diz aqui, ó, e não tinham filhos, porque, no versículo 7, tá? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Irmãos, não é porque nós somos justos, nós estamos fazendo a vontade de Deus, que nós não iremos passar por certas situações difíceis, nós não iremos passar por certas privações, né? Vai chegar um momento, não é porque você é justo, faz a vontade de Deus, que você vai chegar um dia, abrir a sua carteira e vai encontrar, às vezes, R$1, ou às vezes até está vazia. Talvez uma hora você vai chegar na sua geladeira, vai abrir e só vai ter água. Agora, isso não significa que Deus te abandonou. Isso não significa, né, que Deus deixou você só no meio da luta, no meio da batalha. Você tem que crer, independente do que você esteja vendo, né? Independente das circunstâncias. Nós podemos ver que Zacarias, mesmo ele não tendo filho, mesmo ele sabendo que a sua esposa era estéril, trazia essa esterilidade desde quando nasceu, mas ele não deixava de orar, ele não deixava de cumprir o seu ministério, né? Que era o sacerdócio. Todos os dias ele entrava no santuário e apresentava suas orações ao Senhor. Ele apresentava suas razões, orava por ele, por sua esposa e também pelo povo. Por quê? Porque ele era um sacerdote. Ele não deixava de cumprir o propósito ao qual Deus tinha dado a ele. Então, independente do que você tenha passado, independente da luta que você tenha enfrentado, nunca deixe de orar, nunca deixe de cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. Amém, irmãos? Então, diz aqui, né? No versículo 7, né? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, a mesma história que aconteceu com Abraão e Sara se repetiu com Zacarias e Isabel, né? Sara era estéril, né? Desde que nasceu. Abraão já era velho, então ambos eram velhos, né? E a Sara era estéril. Então, Zacarias também já era velho, e a sua esposa também velha, e ainda era estéril. Então, humanamente falando, olhando com os olhos naturais, isso era impossível, né? Isabel ter um filho, mas a gente sabe que para Deus tudo é possível, né? Aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor, né? Então, Zacarias não deixava de cumprir o propósito ao qual Deus tinha dado a ele para fazer. E ele orava, nós podemos ver mais à frente, né? A gente vai ver que ele orava, ele pedia um filho ao Senhor, mas era tudo no tempo do Senhor. Então a gente tem que crer, né? Independente da circunstância, né? Deus pode mudar qualquer situação, né? Mesmo que aos olhos humanos seja impossível, né? Porque uma mulher estéril, humanamente falando, não tem como, né? Uma pessoa estéril ter filho, né? E principalmente nas idades que eles já estavam, né? Mas para Deus tudo era possível, né? E tudo tinha um propósito, tudo tinha um tempo, né? A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Então, no tempo certo, iria se cumprir a promessa.
ao qual o profeta Isaías tinha profetizado, né? Então tem um tempo para se cumprir nas nossas vidas, né? O propósito ao qual Deus tem para nós. Se Deus prometeu algo para os irmãos, com certeza Ele vai cumprir, independente do tempo que passar, irmão, Ele vai cumprir a promessa dele, porque ele jamais volta atrás, né? E jamais Ele deixa de cumprir uma promessa, né? Ele não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa, né? Então aí aqui, continuando, aí no versículo 8 diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então, num dia, né, comum como qualquer outro, né, ele entrou no santuário para oferecer o incenso, para orar, né, apresentar suas causas, razões, né, os propósitos do povo, né. E aí o que acontece? Algo inesperado, algo que ele nem esperava. De repente acontece algo sobrenatural, né? Aí no versículo 11 diz assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu teimoso sobre ele, né? Então o que aconteceu? De repente, sem ele menos esperar, aparece o quê? Um anjo do lado dele, do lado do altar, né? Quando o anjo aparece, o anjo ele é mensageiro, né? Então o anjo ele vem trazer o quê? Ele vem trazer uma bênção, né? Então ele até se assustou, né? Ele ficou com medo, né? Turbou-se, né? E aí é o que diz o versículo 3, diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então isso significa que ele orava a Deus, né? Mesmo ele vendo a esterilidade da sua esposa, mesmo ele sendo velho, ele não olhou para as circunstâncias, ele continuava orando a Deus, pedindo ao Senhor um filho, né? A gente pode ver aqui que a gente tem dessa forma aqui. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de João, né? Então ele orava, ele pedia ao Senhor o filho, mas era tudo no tempo do Senhor, né? Então aconteceu aquilo que o profeta Isaías profetizou, aconteceu, né? Assim também na nossa vida, né? Aquilo que Deus usa, né? O que Deus fala através do profeta de Deus, se foi o próprio Deus que usou o profeta, vai acontecer, né? Pode passar o tempo que for, vai acontecer, né? Tem uma passagem da Bíblia, não lembro onde que está, vai falar assim: creia no Senhor Deus e se estarei seguro, e creia nos seus profetas e prosperarei, né? Então, não temos que crer. Quando Deus usar um servo de Deus, usar um profeta, né, temos que crer. Não podemos olhar para as circunstâncias. Mas, puxa, já passou tanto tempo, já passou tantos anos. Será que vai acontecer? Não. Se foi Deus que falou, no tempo certo vai acontecer, né? Podemos ver que quantos anos se passaram, né? Da profecia de Isaías, né? Que foi 700 anos antes de Cristo, né? E aí quando eles se casaram, você pode ver que eles já estavam com a idade avançada, né? Talvez até muitos ali, parentes deles, amigos, já até dizer: esses dois aí não vai ter mais filho mais não, né? Isso não vai nem acontecer isso, né? Mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Amém, irmão? Aí no versículo 14 diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, né?
João Batista já foi cheio do Espírito Santo, né? Desde o ventre da sua mãe, né? Então Deus escolheu João Batista dentro do ventre da mãe, né? Porque Deus tinha uma obra muito grande na vida dele, né? Ele ia preparar o caminho para Jesus, ele ia ser o precursor, né? E ele iria primeiro adiante, né? E pregar a palavra do povo para preparar os corações das pessoas, né? Para que o povo pudesse estar com o coração quebrantado, preparado, né? E João Batista, quando começou a pregação dele, a primeira coisa que ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus começou o seu ministério, a primeira coisa também que ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, irmão, arrependimento primeiro, para depois nós alcançarmos a nossa salvação. Sem arrependimento não há perdão de pecado. Então, a palavra de Deus é bem clara: tem que haver arrependimento. O apóstolo Pedro também fala algo semelhante, diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Não, ele fala assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado e assim venha o tempo do refrigério. Então, sem arrependimento não há perdão do pecado. Então, essa foi uma breve mensagem que Deus colocou no meu coração. Creio que Deus tenha falado também ao coração dos irmãos que estão aqui presentes e também que estão em casa, né? Então, irmão, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vendo com seus olhos naturais, olhe para a palavra, olhe para aquilo que Deus falou ao seu coração ou usou algum profeta, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Amém, irmão? Então, deixa eu fazer aqui uma oração de encerração, tá? E apresentar as nossas vidas e nossos irmãos que estão em casa também diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, assim eu oro, Pai, tanto pelos nossos irmãos que estão aqui presentes, quanto também pelos que estão em casa, Pai. Meu Deus, eu não sei, Pai, as lutas que os nossos irmãos têm passado, mas o Senhor conhece, Senhor. E o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Pai. A Tua palavra diz, meu Deus, que aquilo que é impossível a nós é possível para o Senhor. Pai, visita, meu Pai, os nossos irmãos, Pai. Vai socorrendo, meu Deus, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, Senhor. Aquilo que o Senhor tem falado, meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para cumprir, porque o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, abençoa teu povo, dai vitória para esse meu irmão, Pai, que tem passado por luta, dai vitória para essa minha irmã, Pai, concede a tua bênção, concede vitória, Pai, em nome